Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. A correção gramatical seria mantida caso o pronome me fosse deslocado para depois do verbo, no segmento ela finge não ouvir-me, empregando assim a ênclise. Há um segmento inicial que diz: à noite, quando fico bêbado, ela finge não me ouvir. O que a questão propõe? Ela propõe a colocação desse pronome oblíquo átono, que está proclítico, de forma enclítica. Agora, nós temos que revisar os conceitos, né? Porque quando a gente fala de próclise, mesóclise e ênclise, nós estamos falando de um assunto na língua portuguesa chamado de colocação pronominal, né? Quando nós estudamos os pronomes, nós estudamos os pronomes pessoais, né? Os pessoais são divididos em três, né? Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e os de tratamento, né? Também chamados de segunda pessoa indireta. Dito isso, dentro dos pronomes oblíquos, nós temos os átonos e os tônicos. E os átonos, eles podem ficar em três posições em relação ao verbo. Eles podem ficar proclíticos, né? Ou seja, antes do verbo. Eles podem ficar na mesóclise, né? Que é entre o verbo e a sua desinência, como, por exemplo, a forma verbal dar-se-á. E eles podem ficar na forma enclítica, né? Que é após o verbo, ligado por hífen. Agora, o que determina isso? São as regras específicas, as chamadas regras de colocação pronominal. Veja aqui, a colocação pronominal ela segue uma ordem de prioridade. Primeiro a próclise, depois a mesóclise e depois a ênclise. Então, a próclise se torna o processo que tem mais regras, que tem mais características específicas que a definem. Por exemplo, o que determina a próclise são classes de palavras específicas que puxam o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Essas classes de palavras são chamadas de palavras atrativas. E quais são essas palavras atrativas? São os advérbios, as conjunções subordinativas, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Essas 5 classes de palavras, elas são os chamados fatores proclíticos, ou seja, elas exigem a próclise. Agora, perceba que no contexto nós temos o não, né? O que é o não? O não é um advérbio de negação, né? É dito também que dentro do rol de regras da próclise, as palavras de valor semântico negativo são palavras atrativas, né? Mas perceba, a maioria das palavras, eu não consigo sequer pensar em uma exceção, a maioria das palavras que tem um valor semântico negativo, elas já estão dentro do rol de palavras atrativas. O não, por exemplo, é uma palavra de valor semântico negativo e é o quê? É um advérbio também. Ou seja, ela pode ser justificada, a próclise, na verdade, pode ser justificada por ser uma palavra de valor semântico negativo e por ser um advérbio. Ou seja, os dois fatores ao mesmo tempo. Agora, olhando o contexto, a questão ela inclina o candidato a marcar como o quê? Como errado. Porque se existe essa palavra atrativa puxando o pronome oblíquo átono, o que acontece? A próclise deve ocorrer. Porém, há uma exceção à regra. A exceção à regra consiste quando eu tiver um verbo no infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal? É aquele infinitivo que não é dotado de um sujeito específico, não é atrelado nenhum sujeito a ele. Então, quando eu tenho um verbo no infinitivo impessoal, mesmo tendo uma palavra atrativa, o que ocorre? A próclise ou a ênclise são corretas. Sim, independentemente de haver ou não uma palavra atrativa, a próclise ou a ênclise são corretas. Então, o que a questão está propondo está correto ou incorreto? A correção gramatical estaria mantida? Primeiro ponto, está correto o segmento inicial? Sim. Aí a questão está propondo se ela seria mantida. Seria mantida? Sim, seria mantida. Tanto faz ela finge não me ouvir ou ela finge não ouvir-me. A próclise ou a ênclise em relação a verbo no infinitivo é facultativa. Eu posso colocar o pronome antes ou o pronome depois, seja em próclise ou em ênclise, indiferentemente. Inclusive com palavra atrativa. Você vê aí que explicitamente você tem o não, né? Que é uma palavra de valor semântico negativo, que ela puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo, mas mesmo assim a ênclise é correta. A ênclise em relação a verbo no infinitivo impessoal, como eu acabei de mencionar, é sempre correta, mesmo com palavra atrativa. E esse tipo de questão gera muita dúvida nos candidatos, porque os candidatos eles assimilam as palavras atrativas, eles sabem quais são as palavras atrativas, e quando eles olham uma construção assim,
eles já pensam, não, está puxando o pronome, está errado. A correção gramatical seria prejudicada. Só que não, essa é uma das exceções à regra. E é uma das exceções que mais aparecem. Assim como a ênclise em relação a verbo no particípio, né? Lembrando, não abrange o que a questão está falando, mas a ênclise em relação a verbo no particípio é sempre incorreta, né? Ela nunca será considerada correta. Neste caso, nós temos uma facultatividade. Verbo no infinitivo, né? Infinitivo impessoal, próclise ou ênclise, sempre corretas, inclusive com palavra atrativa. A correção gramatical seria mantida? Seria mantida. O gabarito da questão, portanto, é correto, certo? Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.